Seja muito bem-vinda ou bem-vindo para você que está aqui dentro dessa aula que eu preparei para você sobre a nova era da biossegurança no mercado da micropigmentação. E eu nem preciso nem falar, né? O motivo pelo qual esse assunto se tornou ainda mais importante, principalmente do ano de 2019 para cá, com a pandemia da Covid-19. Que além de ter trazido a necessidade de nos preocuparmos ainda mais com as ações de prevenção e saúde, ela tirou a gente da nossa zona de conforto, mudou a nossa rotina por completo e ainda impactou diretamente no nosso psicológico, levando a estados de medo, de insegurança e até depressão. E claro, não mudou apenas o nosso comportamento, mas também o da nossa cliente, que está muito mais atenta às medidas preventivas tomadas por nós em nosso estabelecimento. E antes de começar essa aula, eu preciso me apresentar, né? Então, eu me chamo Marcela Poças Prazer, sou micropigmentadora há mais de 6 anos, trabalho com estética há mais ou menos uns 13 e também sou graduada em fisioterapia, me formando em 2003, o que me deu uma bagagem muito bacana sobre estudos referentes à anatomia, à fisiologia e à saúde humana. E para você que já me conhece, está comigo todos esses anos, sabe que eu não sou da turma do meia boca e que há muito tempo eu tenho me dedicado à minha vida profissional como micropigmentadora, a muito estudo, preparação e, claro, aprendendo com os meus erros, para que eu pudesse estar capacitada para compartilhar uma parte da minha experiência, contribuindo para que profissionais da área se sintam mais seguros, qualificados e diferenciados. E para que eu estivesse aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante que é a nova era da biossegurança, explicando para você de uma forma totalmente única como esse momento que a gente está vivendo tem impactado diretamente no mercado da estética e da micropigmentação, eu senti a necessidade de intensificar os meus estudos, me atualizando e pesquisando em livros, manuais e sites de vários órgãos públicos de saúde, desde nacionais e internacionais, para que eu tivesse uma visão de tudo que acontece. E claro, como essas fontes confiáveis têm um conteúdo muito denso e um linguajar muito técnico, eu conversei com muitos profissionais, como por exemplo, biólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, que são meus colegas de profissão, e médicos que inclusive estão na linha de frente do atendimento a pacientes de Covid-19, os quais me ajudaram a entender mais sobre o cenário que estamos vivenciando de acordo com os seus estudos e as suas experiências clínicas, para que eu pudesse pegar todas essas informações que eu tinha coletado em pesquisas e adaptar para a nossa realidade, que é a micropigmentação. Porque assim, além de eu de não gostar, na verdade, de trabalhar ou agir sem ter um embasamento científico, porque sem isso eu não me sinto seguro bastante. Eu sempre levo comigo uma frase que li uma vez em um livro, que é: conhecimento é poder. Porque é o seguinte, quando a gente entende o que está acontecendo de uma forma clara, a gente consegue analisar melhor a situação, filtrar melhor todas as informações, separando o que é relevante, o que não é, e lidar melhor com tudo o que acontece. E para mim, essa é uma das formas da gente ficar menos insegura e saber pensar de forma mais equilibrada e mais inteligente. Porque se deixar a gente enlouquece, né? Principalmente com esse bombardeio de informações que temos todos os dias por vários meios de comunicação e nas redes sociais. E por falar em pandemia, então, nossa, é notícia de número de pessoas contaminadas, de mortes, de hospitais lotados, de política envolvida, é tanta coisa que se deixar, a gente fica numa energia tão ruim
que cansa demais, né? E sabe o que eu acho? Deixa eu voltar aqui para o nosso mundo. Nós, micropigmentadores, que temos uma ligação muito íntima com a saúde, não podemos deixar a peteca cair e a gente tem que meio que ficar duro na queda mesmo, nos comportando com profissionalismo e nos posicionando de forma positiva e sempre fazendo o melhor que compete a nós profissionais. Por quê? Diante essa pressão psicológica, nós precisamos cuidar de verdade, gente, das pessoas que procuram pelo nosso trabalho, não só oferecendo um serviço de qualidade, que inclusive é a nossa obrigação, né? Mas passando tranquilidade e segurança para todo mundo que está envolvido nele, para os nossos clientes, para a nossa equipe, para a nossa família, que indiretamente também está envolvida com o nosso trabalho. Então é o seguinte, com tudo isso acontecendo, eu tô aqui para ajudar, pois percebo que muitos profissionais ainda não sabem se proteger da maneira como deve e, além disso, não conseguiram visualizar o rumo que o mercado da micropigmentação está tomando no pós-Covid-19, correndo o risco da pandemia impactar de forma negativa nos seus atendimentos. Então, sabe qual que é o meu desejo? Ajudar o máximo de pessoas replicando tudo que eu aprendi nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e de verdade eu quero ajudar um mundo melhor para a gente viver, diferente desse que a gente está vivendo, e trazer uma nova cara para a nossa profissão. E esse é um motivo para lá de especial que eu não poderia guardar todas essas informações e tudo isso que eu estudei só para mim. Então, antes de eu falar o que eu, Zinha, estou aprontando, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e contar uma história. Bom, é fato que estamos passando por um momento histórico mundial com a pandemia da Covid-19. Mas você já teve curiosidade para procurar saber se em algum momento lá atrás as pessoas já vivenciaram algo parecido com o que estamos vivendo agora? Pois é, alguns agentes infecciosos, como por exemplo o influenza, o rinovírus, adenovírus, dentre outros que causam infecções do trato respiratório, também são transmitidos da mesma forma que o novo coronavírus. Mas, para exemplificar melhor o que eu quero trazer aqui para você nesse momento, eu quero dar ênfase no vírus influenza, que, ao contrário do que muitos pensam, pode causar não só uma gripe leve, mas levar a infecções secundárias muito mais severas, como a pneumonia, por exemplo, levando a quadros bem mais complicados. E para quem acha que o novo coronavírus é o principal vilão da história, esse vírus influenza, ele foi capaz de provocar os mais sinistros resultados na vida de milhões de pessoas no mundo, fazendo com que as gripes causadas por esse patógeno fossem reconhecidas como uma preocupação para a saúde pública global em virtude do alto índice advindos da doença. Para você ter uma ideia, o século 20 e 21 foi marcado pela ocorrência de grandes epidemias e pandemias por esse vírus. No século 20, a primeira foi a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza do tipo H1N1, no ano de 1918 a 1919, né? Considerada que era uma pandemia muito relevante do século e por muitos especialistas a mãe das pandemias, ela fez o maior número de óbitos na história das doenças, com mais de 20 milhões de mortes pela enfermidade e, de acordo com algumas fontes, chegando a 100 milhões. Logo em seguida, surgiu a gripe asiática em 1957 e 58, que acometeu 2 milhões de mortes, e a terceira, a gripe de Hong Kong, no período de 1968 a 69, com mais ou menos 3 milhões de mortes.
E não para por aí. No século 21, mais precisamente no ano de 2009, a gripe suína, provocada por uma variação extremamente violenta do vírus H1N1, levou a uma emergência de saúde pública de importância internacional. Declarada também como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, ela se espalhou em questão de meses para mais de uma centena de países, entre eles o Brasil, sendo denominado oficialmente aqui no nosso país como o novo vírus influenza A, H1N1. E assim, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas situações muito parecidas com as atuais aconteceram naquela época. Por exemplo, em alguns países, viajantes passaram por triagens, casos suspeitos foram isolados, aulas chegaram a ser suspensas, alguns lugares fechados e novas medidas de proteção respiratória foram motivadas pelos órgãos públicos. Claro, gente, assim, que foi numa intensidade muito menor, pelo vírus ter uma menor taxa de transmissibilidade e letalidade, principalmente quando comparado com o novo coronavírus, e até mesmo porque já existiam pessoas imunizadas. Porque nessa época já existia vacina e tinha muita gente já vacinada por essa época. E claro, há 11 anos atrás, nós não tínhamos acesso a tanta informação como é hoje, né? Que é só ligar a TV, entrar no site dos órgãos públicos de saúde, no Instagram, que nós temos notícias de todos os lados do mundo. Mas nem a minha intenção aqui entrar nessa comparação entre uma pandemia e outra, até mesmo porque várias outras marcaram história e foram relevantes, assim como a gripe aviária do H5N1, que surgiu em 1997 e 2004 em uma menor proporção, assim também como outras doenças que não acometem diretamente as vias respiratórias. O que eu quero mostrar é que mesmo os fatos tendo proporções diferentes, causas diferentes, as histórias se repetem. Sempre vamos ter que lidar com esses vírus, com as suas mutações, com as evoluções, porque isso é inerente à natureza desses micro-organismos. Uma prova disso, né, é o novo coronavírus, que de novo só tem o nome, né? Porque, da família coronavírus, o SARS-CoV, sem ser o SARS-CoV-2, tá? Que é o de agora, foi identificado em surto em 2002 e 2003, originando a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Posteriormente a isso, em 2012, outro coronavírus foi disseminado, denominado como o MERS-CoV, e atualmente, como todos sabem, foi identificado o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que apareceu, nossa que moto, hein? Que apareceu no final de 2019 com taxas de infecção e transmissibilidade mais altas, o qual é responsável pela doença Covid-19. E que, diante tal ameaça e alerta, foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, mais precisamente dia 11. E como se não bastasse, mais uma vez não para por aí. Como o surgimento das mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo dos vírus, novas variantes genéticas do novo corona já estão sendo detectadas desde o final de 2020 em alguns países, como por exemplo, Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, alguns indícios também na África do Sul, pelo menos até a data atual, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje é que dia? Dia 8 de março, certo? Beleza. E que, gente, de acordo com as evidências, parecem estar associadas a maior transmissibilidade, virulência e letalidade, trazendo para os nossos dias maiores desafios, preocupações e uma pressão altíssima nos sistemas de saúde.
que é uma informação que eu nem preciso falar, né? Vocês estão vivenciando aí. Eu nem quero ficar falando sobre como essa fase tem nos deixado cansados e abalados, não só psicologicamente, mas também financeiramente. Na verdade, eu não sei vocês, mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. Mas enfim, o que eu quero a partir de agora é te convidar para olhar para o lado bom, para o lado positivo, de uma forma muito mais ampla e analisar tudo que a gente tem aprendido e o que vamos aprender depois que passar tudo isso. Assim, graças a Deus, os cenários observados com essas pandemias, epidemias e surtos que marcaram história no Brasil e no mundo, não excluindo a presença das outras doenças, tá, gente? Como a AIDS, que foi na década de 80, por exemplo. Exigiu de todos os especialistas no assunto um esforço no sentido de compreender as patologias e o comportamento dos vírus, de acordo com as evidências científicas que foram surgindo, né, que elas vão surgindo de acordo com os aprendizados, consolidando pouco a pouco estratégias para o enfrentamento dessas doenças, fazendo com que os estudos científicos e a medicina passasse por uma verdadeira revolução com o passar dos anos. E claro, com a possibilidade de realizar melhores pesquisas, nos dando hoje uma esperança de um controle muito mais efetivo da pandemia atual. Agora pensa comigo, né? Se está sendo muito desafiador para os cientistas, epidemiologistas, né, que estudam o vírus atualmente, por se tratar de um novo vírus, imagina se a gente não tivesse essas experiências e os estudos passados. A gente estava meio que frito, né, com a situação. Então, não tem jeito. Nós precisamos caminhar de acordo com que as coisas vão acontecendo no mundo, nos readaptar de forma positiva, estando abertos para poder aprender, mudar alguns hábitos ruins, para que a gente consiga se proteger de forma adequada e inteligente, né, gente? E não é fazer de qualquer jeito, porque a qualquer momento a gente pode ser bombardeado por um novo vírus ou sei lá, uma nova bactéria hiperresistente, e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E digo mais, além de a pandemia ter impactado, presta atenção no que eu vou falar, mundialmente no padrão de proteção à saúde, se a gente for pensar em como ela vai impactar na economia, na verdade já está impactando, né? E na nossa vida como empresários, precisamos nos lembrar que a percepção da nossa cliente em relação ao nosso trabalho não será a mesma. E por que que eu digo isso? Porque se antes a nossa cliente ela avaliava apenas a qualidade do nosso trabalho, hoje eu aposto que ela vai avaliar com mais atenção todas as nossas ações relacionadas à proteção à saúde que a gente está adotando, e para ela será imprescindível estar em um ambiente que lhe traga conforto e segurança. E eu sei disso porque eu vivencio isso na minha prática, né, no meu dia a dia. Porque as clientes, elas chegam aqui e comentam: nossa, além do seu trabalho ser maravilhoso, aqui eu tenho coragem de vir, porque eu sei que você toma muito cuidado. E elas comentam isso com as amigas, viu, gente? E aquela historinha do boca a boca, vocês já sabem como é que funciona, viu? Então não tem jeito. A nossa cliente, depois da pandemia, vai estar muito mais exigente em relação a isso e achar, de verdade, até estranho se você fizer o contrário. E, sinceramente, o micropigmentador que não estiver ligado e não se adaptar a esse novo padrão, se preocupando apenas em entregar um trabalho de excelência e não se preocupando com a saúde ou em se posicionar como profissional capacitado para adotar medidas de segurança adequadas ao risco, inclusive, né? Realmente vai ter um caminho muito mais difícil para conseguir se diferenciar no mercado. Porque a partir de agora, galera, isso será muito, muito essencial. Então, com tudo isso, eu te pergunto, uma nova era começou.
E aí, você está preparada ou preparada? Ou preparado, né? É por isso que eu estou aqui, para te dizer que ao mesmo tempo que existe uma grande ameaça, você terá uma oportunidade incrível de começar a virar a chave e refinar o seu negócio, demonstrando profissionalismo e autoridade no assunto, se destacando em meio a tanta adversidade e concorrência. E sabe como? Eu preparei um evento com uma série de aulas gratuitas, onde você vai começar a ver o mundo da biossegurança com outros olhos, porque eu vou falar de coisas únicas que nunca te ensinaram até hoje. Tô pensando em dar uma palhinha, pode? Não? Não pode? Ah, vou dar palhinha. Então, vou falar sobre pontos mais importantes que você precisa saber para se regularizar e não ter problemas com a vigilância sanitária. Vou te mostrar como se faz uma identificação dos riscos biológicos e as doenças epidemiologicamente relevantes, analisando a natureza da nossa atividade, as fontes de exposição, as vias de entrada, vias de transmissão, e podemos também, no caso, já que a gente vai tocar nesse assunto, falar sobre quanto tempo de vida tem um vírus em uma superfície, que a gente chama de persistência biológica. E além disso, vou te ensinar como se proteger de forma adequada, principalmente agora, nesse período da pandemia. Então, por exemplo, eu vou te ajudar a entender qual máscara que você deve usar para estar bem protegida. Quais são as etapas de uma limpeza e desinfecção eficazes para inativar o vírus? Qual que é o produto tem melhor ação microbicida, que eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Vou entrar também na biologia, gente, esse negócio é massa. Na biologia do coronavírus, para te mostrar se é mais eficaz lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Enfim, é muita coisa bacana que eu vou mostrar a você. Aliás, tem muita gente aí achando que tá fazendo de forma errada e correta, né, gente? Tá fazendo errado e tá achando que tá certo, e não tá. O evento que se chama A Nova Era da Biossegurança na Micropigmentação vai acontecer ao vivo pelo meu Instagram. Inclusive, eu e o meu pessoal aqui estamos trabalhando assim arduamente todo santo dia para trazer um momento único para você. E se não quiser perder esse evento incrível e estar à frente, de certa forma, de muitos profissionais, né? Porque você vai ter acesso exclusivo, é só entrar no meu grupo do Telegram, me acompanhar pelo Instagram Marcela Poças e estar de olho no e-mail que você se cadastrou, porque além de estar por dentro de todos os detalhes do evento que a gente vai falar sempre, eu direto posto, né? Quem já me segue já sabe, né? Eu direto posto conteúdos voltados para micropigmentação e assuntos voltados para nossa área. Antes de finalizar, eu queria dizer que eu estou muito, mas muito feliz por você estar aqui comigo, confiando no meu trabalho e que tenha consciência de que não é só uma técnica que faz um micropigmentador. Afinal, a gente precisa ter responsabilidade e impactar positivamente no nível de qualidade e excelência no mercado da micropigmentação. E para falar a verdade, se você chegou até esse ponto do vídeo, já quero te dizer que você já faz toda a diferença, não tem jeito. Então, parabéns. De verdade, de pessoas assim que eu quero comigo nessa jornada, tá? Eu até arrepio, tô arrepiadinha. Então, sem mais delongas, eu te espero lá. Enquanto isso, fique com Deus e proteja-se. Beijo!